Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tudo bem com você? Meu desejo é que a paz de Cristo continue reinando sobre a sua vida e tudo o que tens feito prospere grandemente. Quando falamos de revitalização, estamos propondo uma autorreflexão sobre a nossa essência. E como resultado dessa autorreflexão, podemos buscar essa revitalização na vida, na família e vocação. Já perguntou a si mesmo: estou satisfeito comigo, com a família que tenho? Estou satisfeito com o que sou, com o que tenho feito diante de Deus e dos homens? Quando refletimos sobre a necessidade de revitalização, estamos com isso pensando no vocacionado que está satisfeito com a vida que vem vivendo e, portanto, não cresce como pessoa, não cresce como ser humano. Não procura estudar, não procura se atualizar, não frequenta os cultos de sua própria igreja para cultuar de verdade, numa entrega. Vive de altos e baixos emocionalmente, financeiramente, não consegue ver os frutos do seu trabalho, vive estagnado no casamento, nas relações com os filhos, com os amigos. Você está de fato satisfeito com a vida que tens? Acredita que não precisa mais sentar para aprender? Não precisa ser ministrada? Não precisa mais atualizar, pois o que já tens é suficiente? E isso, não se bastasse, gera desânimo, inércia, porque a satisfação nos paralisa. Para tanto, é preciso acordar para a vida. É preciso ouvir com atenção a verdade. É preciso aplicar essas verdades agraciadas do Evangelho e permitir ser revitalizado. Como isso acontece? Acontece quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo que não é normal estar satisfeito com o que tens e com a vida que vem vivendo. Humilhar é o mesmo que voltar à origem. Não tem nada a ver com a roupa que veste ou com a postura diante de alguém, mas voltar-se a Deus e reconhecer diante dele quem é e o que tens feito e como tens feito diante dos homens. É voltar-se à origem e diante de Deus confessar suas dores, suas crises, seus medos, suas expectativas, suas vontades, esvaziando-se diante do Criador, permitindo que todo o excesso, seja o excesso do passado, que nos move à depressão, o excesso do futuro, que gera uma ansiedade, e até mesmo o excesso do hoje, que não nos deixa atualizar, crescer, avançar. O pastor, o obreiro, o líder que busca uma revitalização, busca redescobrir a vida a partir do Evangelho da Graça, busca rever seus conceitos teológicos e permite, como fez o apóstolo Paulo, viver um tempo de atualização e, só assim, quando for desafiado para algo novo, não medirá esforços para continuar crescendo em todas as áreas da vida. Mas tem algo que me chama atenção, vem chamando atenção.
frequentemente somos desafiados a ser um tipo de pastor à moda antiga. Um pastor, a exemplo de Cristo, que, como foi prometido pelos profetas, em especial Ezequiel 34, que no contexto estava denunciando os que exerciam o sacerdócio de uma maneira equivocada. No meu livro Ainda há Pastores, você poderá perceber que Deus se revelou, que Deus se mostrou como um pastor em Jesus Cristo, arrebatando suas ovelhas, ansiando e tirando-os das zonas de conforto, relacionando e resgatando a essência de cada uma delas, tratando as feridas, inserindo no meio da convivência de graça e verdade, cuidando com intensidade e profundidade, arrebatando ou recuperando vidas que desejavam viver uma transformação que viesse glorificar o Criador. E o que me chama a atenção é que, frequentemente, somos convidados a refletir sobre o nosso papel como pastor, como líder, como obreiro, sempre revisando a nossa atribuição. Mas eu quero aqui convidar você a olhar para o que o apóstolo Pedro um dia mencionou aos vocacionados do seu tempo, chamando-nos para enxergar a graça e o conhecimento com humildade, não com arrogância. Isto é, enxergar, enxergar a soberania de Deus, enxergar a soberania de Deus sem desprezos e sem questionamento, mas como aquele que, não merecendo a graça salvadora, um dia conheceu o Redentor e desejou apenas seguir a Jesus Cristo com simplicidade e leveza, com verdade e graça, com um desejo intenso pelo compromisso com o que Jesus ensinou e paixão pelo que Jesus é. Precisamos ser revitalizados porque na caminhada complicamos e complicamos muito. Queremos ditar regras, enumerar etapas, queremos estabelecer critérios e não permitimos que a Bíblia por si seja uma inspiração na vida de tantos que um dia começou a andar com Jesus com desejo de aprofundar e estar apenas com Jesus. E passamos a formar novos líderes, a nossa imagem e semelhança, e não mais a imagem e semelhança da Bíblia, que falou por si mesma na vida e na obra de Jesus Cristo. Chegamos a um ponto onde precisamos dizer que líderes precisam de maturidade, caráter, conduta sábia, corajosa, depender totalmente do poder de Deus. Claro que foram os apóstolos que mencionaram tudo isso, disseram a respeito dos falsos obreiros e recomendaram que sejamos cuidadosos quanto a tudo isso. Mas a pergunta que precisamos fazer aqui é: estamos sendo a Bíblia que pregamos? Não seria conveniente que, quando ensinamos outros, elas, olhando para nós, diga: estamos entendendo porque a sua vida permite que a gente tenha clareza do que ouvimos. E ao ouvir isso, nosso coração cheio de temor, prostrados diante de Deus, possamos dizer com sinceridade diante de Deus e muitas das vezes só para Deus: miserável homem que sou.
Precisamos de uma revitalização? Queremos tanto um avivamento, mas como será possível viver isso sem antes experimentar uma revitalização? Não tem como. O ser humano revitalizado, ele volta às origens, ele volta à doutrina da graça, ele volta a exercer a fé com simplicidade e passa a cuidar, a arrebatar, guiar, ele passa a discipular um povo que não é dele, e tem consciência que vai prestar contas diante de Pai, diante do Criador, não como um pai, mas como um juiz, conscientes de que não fazemos de qualquer jeito e não queremos buscar reconhecimento por aquilo que fazemos, mas com temor no coração, choramos diante de Deus por reconhecer que só a graça de Deus para sermos instrumentos de cura e redenção na vida de alguém. Deixe ser mais claro. Permita dizer que, se você vocacionado está satisfeito com a sua vida espiritual, com a sua carreira ministerial, com a sua família, com a sua igreja, eu lamento dizer que mais do que nunca você precisa de uma revitalização. Talvez chegou a pensar em desistir e, assim como eu, teve nas mãos a oportunidade de pastorear a moda antiga. E com temor no coração, lágrimas e muita reflexão e oração, chegou à conclusão que era preciso ser pastoreado e, sob esse cuidado, ser revitalizado, de modo que só assim viveria um avivamento verdadeiro que promove confissão de pecados, quebrantamento, volta às origens, o fim da justiça própria e reconhece que a graça é irresistível, a ponto de reconhecer que a vida é pequena demais para perder tempo fazendo o que nós queremos e não ouvir a voz e obedecer à voz do Espírito Santo para fazer o que o grande pastor Jesus Cristo, nosso Redentor, ordena a fazer. Termino dizendo: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. Cuidado com seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Seja, em nome de Jesus, revitalizado.